complicado no futebol e no financeiro. O Guarani enfrenta o problema do atraso de salários novamente. Novo técnico, Giba, tem a missão de levantar a autoestima dos jogadores, mesmo em tempos de crise. Vamos falar agora do Guarani, que enfrentou o problema aí do atraso dos salários. Parece que já tudo ok, mas pode acontecer de novo. E com o novo técnico, agora ele vai enfrentar esse problema. Tem que levantar a autoestima aí dos jogadores. É verdade. A nossa equipe acompanhou lá, né, a apresentação do Giba. Ele está aqui com a gente. Já nós vamos conversar com ele. A última vitória do Guarani foi em 10 de junho. Há 20 dias, sem um resultado positivo, tinha que sobrar para alguém. Assim como na maioria dos clubes brasileiros, o treinador foi eleito como culpado. Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nisso. Jogadores, diretoria, ele tem a parcela dele. Acho que é o momento de todo mundo fazer uma reflexão no que vinha acontecendo. A parcela que compete à diretoria está nos salários atrasados. O volante Lucas não confirma, mas surgiu a informação de que ele, Chiquinho, Jefferson Luiz e Fernandão estariam de saída por causa de problemas financeiros. Isso é assunto interno, eu e a diretoria. Em relação aos outros jogadores, eu acho que cada um fez seu contrato, ninguém foi lá saber como que foi feito o contrato, então nessa parte aí, não sendo grosseiro com você, jamais seria mal educado aqui com qualquer um de vocês, mas essa questão é de ordem interna com a diretoria, e o dia que eu fosse para falar da parte financeira aqui, eu primeiro falaria com eles, depois estaria repassando alguma coisa para vocês. A diretoria respondeu por meio da assessoria de imprensa. O salário de maio, que deveria ser pago no dia 5, mas os jogadores sempre recebem um pouco depois, é uma coisa já estabelecida alguns dias depois, tipo 10 dias depois. Ele está em atraso para uma parte do elenco. Portanto, é um mês, né, o atraso não chega a ser de um mês, é de alguns dias a partir, por exemplo, do dia 15 até esta data. Esse é o atraso real de salário de alguns jogadores. Os jogadores, os meninos, como são chamados, os que eram da base, foram profissionalizados, já receberam. Os que ganham um salário um pouco maior é que ainda estão precisando receber esses salários. É neste ambiente que Giba assumiu o comando técnico do Bugre. Hoje eu estou chegando, amanhã posso estar saindo, porque o profissional na área ele depende do resultado, sempre do resultado. Mesmo sabendo que o principal responsável pelo resultado será sempre o jogador, tá? Estou falando isso como ex-atleta profissional. Cabe ao treinador procurar ajudar. O Giba está conosco, prazer revê-lo, prazer tê-lo conosco uma vez mais aqui no programa Giba. Inicialmente, quero desejar a você todo sucesso à frente do Guarani, né? Tomara que seja uma trajetória marcante e significativa, como foi de outras passagens como jogador e também como treinador do Guarani. Um abraço para você, obrigado, viu, Giba? Boa tarde, Batista, boa tarde, Eli, Marcos, todos, você telespectador. Chegando agora, com muito entusiasmo, com muita garra, procurar fazer o melhor para nós conseguirmos as vitórias. Muitas alegrias ao torcedor bugrino. Ô Giba, você jogou no Guarani que ano? Joguei de 85 a 88, 4 anos. Nesse período aí, teve algum sucesso? O Guarani conquistou alguma coisa, não? Nesse período nós fomos 2 vezes vice-campeão brasileiro. 2 vezes. Vice-campeão paulista. Foi 86 com o São Paulo, né? 86, 87, naquela final polêmica com o Sport. 88, a final contra o Guarani, contra o Corinthians, perdão. Não é? E mais do que isso... Paulista de 88. Campeonato Paulista de 88. Então são 2 brasileiros e um Campeonato Paulista. E tão importante quanto os resultados, naquela época no Guarani, eu já disse aos meus atletas hoje dentro do clube, quando a gente entrava dentro do vestiário, a discussão era saber quem ia para a seleção brasileira, viu, Batista? Você, telespectador. Então nós precisamos voltar a essa situação, o Guarani precisa voltar a esse momento, acredito que com muito trabalho, ao seu tempo, voltará sim. E você também já comandou o Guarani, né, em 2003? Tive a oportunidade de trabalhar em 2003 no Guarani, nós terminamos em 5º lugar no Campeonato Paulista. Entendo que no jogo contra a Portuguesa, né? O Pepe dirigia a Portuguesa até era quartas de final, aí a Portuguesa foi a 3ª colocada, perdeu para o São Paulo que fez a decisão do campeonato. Exatamente, a Portuguesa classificou-se por melhor índice técnico, na época, favorecida por um empate
num jogo realizado lá no Urico Mursa, não é? Um jogo de... Era jogo único. Jogo único e eles beneficiados pelo empate, não é? O jogo terminou 0-0, não tivemos a felicidade de vencê-los lá. Mas trazendo para hoje, Giba, uma coisa que nós já falamos, aliás, tínhamos falado com o Wilson Tadei, que com o tempo isso ia acabar trazendo problemas. É esse elenco 42, outro dia trouxe o Marcos Luiz que tinha lá no treino. Como acelerar essa situação? A gente sabe que às vezes é um negócio delicado por causa de atleta, isso, aquilo, mas que é uma coisa que atrapalha, né? Não tem como dizer que não atrapalha, né? Eu entendo que atrapalha a todos, o próprio atleta, não é? Porque você é um treinador só para tantos profissionais que merecem atenção e precisam da atenção. Dá mais de 3 times. Como é que vai controlar? Mas, como estou chegando agora, eu estou muito focado nesse jogo contra o Náutico, que é importantíssimo para minha estreia no comando técnico, e ao seu tempo, né? Ele tem que, ou mais acelerado ou menos acelerado, nós adequarmos o elenco para darmos a melhor condição de trabalho, principalmente aos atletas, aos nossos atletas, para que ele tenha o seu melhor desempenho, a sua melhor performance. O Giba, na coletiva hoje você falou o seguinte, ó, quer conhecer o treinador, lembre-se dele como jogador, né? Eu peguei um pouco da tua carreira como atleta e sei mais ou menos como você vai lidar com os jogadores. E essa situação do extracampo, que foi abordada inclusive na matéria, do salário atrasado, talvez, né, do inconformismo de um atleta ou de outro estar fora da equipe, como lidar com todo esse extracampo? Bem, com relação a esses problemas administrativos, quem está no futebol sabe que tem que ser superado. Não é? Hoje o futebol, o próprio Batista colocou aqui no início do programa, existem muitas regras, algumas exceções, mas a maioria dos clubes passam por dificuldades. Não é? E quem está trabalhando, o atleta em si, o treinador, ele não pode se prender a isso. Ele tem que ser forte o suficiente para superar qualquer tipo de adversidade, não é? Para ter o desempenho, para ter a performance, conseguir o resultado para a carreira dele, poder desenvolver-se. Não é? Então, em cima disso, tenho conversado, orientado bastante os jogadores, né, em cima daquelas experiências que eu já tive dentro do futebol. Ô Giba, o Guarani está aí com 9 pontos, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Como que você pretende lidar com isso? Qual que é o seu objetivo aí? Agora, levantar o Guarani e chegar até onde? Olha, o objetivo nosso é o acesso. Pode ter certeza disso, o telespectador, o torcedor do Guarani, é início de trabalho, o campeonato é longo. A pontuação hoje, é claro que ela preocupa, porque ela traz, vamos dizer, uma certa referência ao torcedor. Se você não estiver bem classificado, o torcedor ele ganha uma certa instabilidade. Nós precisamos do torcedor junto conosco, não é? Com confiança, apoiando a equipe. O objetivo é o mais rápido possível começar a pontuar, a vencer, não é? E melhorar a nossa classificação para termos um pouco mais de tranquilidade, para fazer as adequações que eu entendo que precisam ser feitas para nós podermos ter melhor performance, um melhor desenvolvimento do trabalho. E olha, Giba, quem mandou um grande abraço para você ontem em rede nacional foi o Neto. O Neto estava na transmissão com a narração do Luciano do Vale, de Bahia e Corinthians, deu a sua contratação pelo Guarani e mandou um grande abraço, disse que gosta demais de você, aliás, disse que você foi campeão com ele em 90 pela equipe do Corinthians, né? Campeão brasileiro. É verdade, nós tivemos a oportunidade de jogar juntos, não só no Corinthians, aqui também no Guarani, não é? Então é claro que a gente tem um vínculo de amizade, de respeito, de companheirismo muito grande. Obrigado ao Neto. Giba, muito obrigado pela sua presença. O time sai quando para enfrentar o Náutico? Obrigado a você, Batista. Amanhã cedo. Amanhã cedo? Amanhã cedo nós já viajamos para Recife. Vai mudar muita coisa? Ainda não conseguiu estudar o time? Não, nós vamos ter alteração, sim, a equipe. Mas não muita coisa, não fugindo vamos dizer, da estrutura que a equipe tem agora.